Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou falar a respeito da Cabala, então, de algumas regras aí que a gente pode seguir, né, que foram escritas, né, nos textos, tanto do Talmud, né, como outros livros também, que são usados e utilizados na Cabala e como a gente pode seguir, então, esses passos aí para o nosso próprio aprendizado, muito interessante da forma que a gente pode, então, conceber esses ensinamentos na nossa vida. Eu sou o Thiago Baruch, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário também. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí nos comentários. Se tiver uma crítica, escreve também. Me sigam também lá no Instagram, né, as minhas outras redes sociais, que é thiago.baruch, também falando a respeito dos assuntos esotéricos, da Umbanda, da Cabala, do esoterismo, né? Hoje eu vou falar realmente dos 4 passos então, que a gente pode seguir para ter o que? Um comportamento energético adequado, segundo a Cabala, né? De que maneira a gente pode realizar então esses passos. Vou começar falando da Emuná, não sei se alguém já ouviu falar, seria uma questão meio que autoajuda, assim, que seria o quê? Você acreditar em você mesmo. Esse é o grande princípio, né? A sua autoestima tem que ser trabalhada, você tem que acreditar em você mesmo, para assim você conseguir o quê? Essa energia que você põe em prática, que você começa a circular essa energia no seu próprio corpo e nos seus corpos energéticos. Então a Emuná ela vai fazer isso, que é você acreditar em você mesmo. E já vem o próximo passo, que seria Hatson, então, que eu gosto de falar também, que é você extrair o quê? Extrair o quê? As forças da sua própria vontade. Então, você consegue extrair as forças da sua própria vontade, e aí você consegue o quê? Pôr tudo em prática. Seria aquela questão da resiliência, né? Ser uma pessoa bem resiliente, então extrair as forças da própria vontade, segundo esse passo então energético importante que é Hatson. E além disso temos o Avodá também. O Avodá é o quê? Seria uma prática da introspecção, né? Você trabalhar essa energia então dentro de você, que você já trabalhou no passo anterior, que é Hatson. A gente pode começar de novo, até ficar mais fácil. Então, Emuná, que você acredita em você mesmo como Emuná, reforça a sua autoestima, né? Aí depois você começa a trabalhar em Hatson, porque você vai trabalhar e extrair as suas próprias forças, né, dentro da sua vontade. Então, você vai extrair aquela força dentro daquela vontade sua do dia a dia, da resiliência. E é aí que você vai partir, então, de Emuná, partiu para Hatson, e aí você consegue partir para Avodá. Avodá seria exatamente isso, praticar, então, introspecção, né, ter o entendimento. A gente pode até usar a árvore da vida da Cabala, né? Quem sabe, quando a gente passa por todas as 10 sefirotes, aí que vem finalmente a 11ª sefirote, que é aquela sefirote oculta, que é a introspecção. Mas que introspecção seria? Seria a compreensão total das 10 virtudes trabalhadas na árvore da vida da Cabala. Aí a gente está trabalhando, na verdade, esse Avodá. Então, Avodá seria exatamente isso, essa energia que a gente consegue trabalhar com a introspecção, ter um entendimento da nossa própria energia, né? De nós, dentro de nós mesmos, é bem interessante como a gente consegue então olhar para si, né? Olha, quando a gente olha para dentro da gente, a gente olha para si e a gente está, na verdade, trabalhando então essa energia Avodá. Depois a gente tem o Oneg também, que a gente vai trabalhar. Seria mais ou menos assim, como eu vou explicar, você vai deixar então assim, extrair e sentir aquela alegria, mas que alegria? Alegria do sucesso com os seus passos. Então o Oneg é exatamente isso, você trabalha sentindo a alegria dos sucessos com os seus passos. Então essa alegria do sucesso com os seus próprios passos é exatamente esse 4º passo aí que a gente está falando dessas práticas energéticas, então de Emuná, Hatson, Avodá. A gente chega então em Oneg, que é para você sentir essa energia e se sentir completo, sentir a satisfação desse passo que você conseguiu então trabalhar. A Cabala é muito interessante ser trabalhada, né? Eu comecei com esses 4 passos, na verdade que são 4 chaves para o seu conhecimento interno, né? 4 chaves para a sua natureza, né? Conhecer a sua própria natureza. Então quando a gente começa a entender a Cabala, que é Lekaber, né? Que é receber, ou Kabbalah, 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 cada um fala de um jeito. Então a Kabbalah, vamos falar assim, a Kabbalah que vem de Lekaber, que é receber, está recebendo um aprendizado. E da onde a gente recebe esse aprendizado do Lekaber? Então, a gente está empregando nessas 4 chaves para o nosso autoconhecimento. Exatamente na árvore da vida da Cabala também, que a gente começa a ter esse entendimento, né?
Porque a primeira Sefirot, que é Keter, a coroa, que é a iluminação, ela recebe os influxos do Criador, né, do todo, né, do criado em criado, né, do vácuo cósmico, que é o Ein Sof Or. Então, o Ein Sof Or, ele manda toda essa energia da criação para Keter, que é a coroa, e aí nós começamos a ter o discernimento a respeito dessas 10 virtudes que nós podemos, então, trabalhar. E lógico, a gente vai desenvolver essas virtudes em nós mesmos. Nós, na verdade, quando estamos vindo aqui para mais uma etapa na samsara evolutiva, né, nessa questão reencarnacionista, a gente está sempre trabalhando uma virtude aí que não estava muito madura, né? Então a gente está transformando essa virtude aí numa maturidade total desse sentimento, desse sentir que ficou faltando. Tá, a Cabala é exatamente isso, é um exercício constante de autoconhecimento. E esse autoconhecimento te leva longe, ele te transporta diretamente para a prosperidade, para o sucesso. E quando a gente fala prosperidade e sucesso, mas que prosperidade, que sucesso é esse? É exatamente o que? Em todos os sentidos. Quando a gente fala muito prosperidade, as pessoas têm a mania de correlacionar sempre com o dinheiro, sempre com o material. Isso é muito normal de trabalhar dessa maneira com a prosperidade, né? Ainda nos dias de hoje, nós falamos de prosperidade, a prosperidade financeira, ela já é correlacionada ao mesmo tempo, então, uma prosperidade total que nós podemos ter. Por isso que eu falo, esse autoconhecimento nos leva à prosperidade. A prosperidade, ela pode ser, na verdade, um conhecimento e um amadurecimento de vários fatores, várias áreas na nossa vida. Então, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando tudo isso. Quando a gente vem com essas 4 ferramentas, que são essas 4 chaves para o nosso autoconhecimento, que é exatamente, então, Emuná, Hatson, a gente vai trabalhar Avodá e depois nós vamos trabalhar Oneg, que seria exatamente o quê? Esses passos do amadurecimento pessoal nosso, e a gente começa a tentar entender, mas como é que a gente funciona então dessa maneira com essas 4 chaves? É simples dessa maneira? Quando a gente fala em Emuná, muita gente até o final da vida não consegue trabalhar Emuná, não consegue trabalhar então essa questão da crença pessoal, acreditar em si mesmo. Então ter essa confiança que pode, que consegue, a pessoa não tem isso, ela não tem autoestima bem desenvolvida, ela não consegue desenvolver essa área da vida dela, fica com uma dificuldade tremenda. Outros não, muito pelo contrário, já nas primeiras idades, então após passar a infância, já começa a ter essa autoestima muito bem trabalhada, e aí sim parte para Hatson, né, que é justamente o que? Extrair então aquelas forças da sua própria vontade. Porque se a pessoa já está desenvolvida com o seu autoconhecimento, ela consegue trabalhar Hatson de uma maneira incrível e ela vai extrair essas forças de fato da sua própria vontade, que é aquela força interna. Ela já tem um motor, né, uma força motriz dentro do seu corpo energético, que na verdade não é o ego, é muito pelo contrário. Ela tem a sensação que pode mesmo, porque de fato ela pode. E depois a gente trabalha na sequência a Vodá, que aí sim trabalhar a introspecção, aí trabalhar a introspecção, mas de um jeito, não aquela questão de ficar quietinho num canto, não falar com ninguém, não se comunicar socialmente. Muito pelo contrário, a Vodá vai trazer o quê? Aquela questão de você trabalhar o quê? O seu conhecimento interno. Você tem que conhecer a si mesmo primeiro para conhecer os outros. Então você conhecendo toda a sua natureza, que às vezes a gente não se conhece, isso também demora às vezes para vir um bocado com a vida, eu falo, não é uma coisa tão simples, a gente conseguiu conhecer a si próprio. E aí, finalmente, a gente vai para o Oneg, e aí sim a gente vai sentir o quê? Sentir aquele sucesso mediante, né, aquela conquista que a gente tem. A gente sente a felicidade de ter conquistado algo, sente a satisfação. De fato, a gente chegou aqui, naquele todo, isso é muito bacana. E o interessante de falar disso, que a Avodá, na verdade, ela vem assim na psicologia chassídica, que o chassicismo ele veio numa época muito difícil, né, para os judeus, né, uma época que de fato foi, diria assim, de grande pobreza, de grandes dificuldades. E quando a gente fala da psicologia chassídica, a gente está falando exatamente o que eles traziam nesse entendimento desta época, que na verdade seria o quê? O Heshbon Nefesh. O Heshbon Nefesh, então, seria uma análise da alma, né? Seria uma contabilidade da alma no português, claro, né? Fazer a transliteração do hebraico seria isso, uma contabilidade da alma, mas seria uma análise da alma para a gente entender melhor.
Então esse Rashbon Nefesh, ele traz exatamente isso, essa análise da alma, que a gente faz uma correlação exata com essas 4 chaves para o autoconhecimento nosso, usando a Cabala também. Olha que interessante então. Quando a gente começa então a conhecer a nossa própria alma, a gente conhece o que? A nossa própria natureza. É isso que o texto está dizendo. E o Talmud, ele traz da mesma maneira o que? Um outro conhecimento parecido, que ele fala que os grandes conhecimentos, né, as grandes lições que a gente pode ter, não estão no céu, estão aqui na terra nesse instante. Então, na verdade, todo conhecimento não está no céu, está na terra. Por quê? Porque é o momento que você está agora, que você está aqui. Então, você está aprendendo nesse momento alguma coisa, você está trabalhando alguma virtude, como eu falei, as virtudes que vêm nas 10 sefirotes da árvore da vida da Cabala. Então, essas 10 sefirotes, cada uma representando uma virtude. E que virtude você veio trabalhar? São 3 pilares, né? O pilar do equilíbrio no meio, o pilar da misericórdia à direita e o pilar da severidade à esquerda, então, e cada sefirote ela vai ficar em um pilar, porque é uma energia que está sendo trabalhada mediante o que? Já esse equilíbrio de formatação da árvore da vida da Cabala. Então, no meio, o pilar do equilíbrio, na direita, o pilar da misericórdia e na esquerda, o pilar da severidade. A gente sabe, então, que virtude veio ser trabalhada por você. Aí quando a gente fala também a severidade, o equilíbrio ou a misericórdia, aí tem em cada um dos pilares, por exemplo, tanto na misericórdia como na severidade, vão ter 3 sefirotes. Já no pilar do meio, que é o pilar do equilíbrio, aí vão ter o quê? Sefirotes a mais, então, né? Vão surgir aí, que exatamente são 4 sefirotes e uma oculta, né? Que aí surge que vai ter então Keter, vai ter Tiferet e Esod, Malkut, né, no pilar do equilíbrio, e aí vai ter Dat, que é justamente a compreensão total, né, depois que a gente passa por essas 10 virtudes e tem esse entendimento, então Dat está lá, que é uma sefirote oculta, mas ela também está no pilar do equilíbrio. Por quê? Porque a compreensão é equilíbrio. É isso que a gente tenta compreender de uma maneira bem certa, bem justa. E aí, quando a gente vai falando dessas 4 regras que eu vim trazer para vocês hoje, para a gente começar a compreender, então, desde Emuná até Hatson, né? Então, desde Emuná, que é acreditar em você mesmo, até Hatson, que é você conseguir extrair, então, aquela vontade da sua própria força, né? Que seria aquela geração interna que você acredita, então você faz, você realiza, simples dessa forma. E aí depois você vem trabalhando com a Avodá, que é a introspecção, você conhecendo a si mesmo, você o quê? Já acredita em você, já tem a sua autoestima trabalhada, você tem a sua energia, né, para você pôr para fora e criar as coisas e trabalhar, você consegue se fechar para ter uma compreensão melhor daquilo que você está fazendo, e por fim aí você tem o Neg, então, que é exatamente o que? A satisfação. Você está comemorando, né? Você está sentindo alegria pelo sucesso alcançado. Esse sucesso alcançado, na verdade, é uma realização, o quê? Frequencial que você tem. É uma frequência que você está sentindo, é uma vibração. E essa frequência, essa vibração que eu estou falando, vem de uma emanação. Essa emanação é um sentimento forte que você sente, a realização total. Essa realização é o seu amor, na verdade, o seu amor próprio consigo mesmo, é aquela felicidade, a alegria, né, que vibra lá em cima nas frequências, e você alcança tudo isso. Na verdade, está parecendo que a gente está comentando e falando a respeito de autoajuda, né? Mas não, a gente está, na verdade, tentando desmistificar a Cabala. A Cabala ela tem um entendimento simples, mas ela é colocada de muitas maneiras, por quê? Porque cada um vai ter um entendimento, cada um vai fazer uma leitura a respeito da Cabala. E quando a gente começa a conversar disso, então começa a fazer uma correlação, aí você fala, ah, tá, então o primeiro passo que a gente colocou nas 4 chaves para o nosso próprio conhecimento, o autoconhecimento, que é emuná, então, que você fala, nossa, eu estou acreditando em mim mesmo, você acredita em você, então é aquela coisa forte. A gente pode começar uma correlação simples. Nós nascemos, então, aí nós podemos já fazer o quê? Ligações bem interessantes em volta dessa energia. Nós nascemos e damos a primeira respirada e abrimos os olhos. A gente já está o quê? Fazendo uma manifestação num outro mundo. Até então nós não estávamos aqui. Então estamos manifestando a nossa vida no mundo físico, respiramos e estamos sentindo o quê? Essa primeira frequência, essa troca energética com o meio, que é o prana.
está fazendo essa respiração. Então, essa troca, né? Então, o prana a gente sente, respira, a primeira respirada, depois a gente chora, né? Então, ou às vezes o médico dá uma chacoalhadinha ou bate na gente, aí a gente de fato vem ao nascimento e começa a chorar. Por quê? O ar entrando nos pulmões, né? Dá aquele incômodo, né? Que se faz tão necessário para você fazer parte desse meio, aí você já começa a trabalhar a sua energia prânica e tem essa troca. E essa troca é incrível, né? Como a gente tem a escola hindu, né, do yoga, o yoga então ele traz geralmente o que? Essa questão dos exercícios, né, energéticos, todos, né, com a sua base na respiração. Ele vai trabalhar as energias prânicas então da respiração. Isso é muito utilizado, lógico, não só na Índia no yoga, mas também em outras escolas esotéricas de conhecimento energético. Na própria radiestesia radiônica, que eu gosto de falar bastante da radiestesia radiônica, um dos exercícios que a gente usa bastante para começar, então, todo o trabalho energético, principalmente para trabalhar com a radiônica, né, para gerar as soluções frequenciais daquelas energias que estão em desequilíbrio, o que a gente faz? A gente respira, então. A gente vai respirar para o quê? Para alinhar os chakras. Olha que interessante. Então, quando a gente vem ao mundo, a gente já respira, entra em contato com o meio, começa a ter essa troca energética, então a gente está já acreditando a gente mesmo. Por que a gente começa a acreditar? A gente já está praticando então essas 4 chaves do conhecimento da Cabala, está praticando emuná já nesse instante que a gente nasceu. A gente já começa a ter a troca com o meio, a troca com o todo, a gente começa então, na verdade, a ter essa nova experiência, que não seria uma lembrança, a gente vai começar talvez lembrar no decorrer da vida de alguma coisa passada, pode acontecer sem dúvida nenhuma, porém a gente começa a trabalhar essa conscientização, que é dessa manifestação energética que está acontecendo naquele instante. E a partir desse momento, óbvio, né, a gente começa a crescer e a gente nasce, então, com toda a energia lá no chakra base. Então, as energias dos chakras vão nos acompanhando ao longo da vida. Isso é bem legal também de falar. A gente começa então, até certa idade, né, até a adolescência, né, quase a entrada da vida adulta, que aí vem, né, depois que vem a adolescência, vem toda a questão então da puberdade para as crianças, né, se transformando em adultos. Então o chakra base ele está muito iluminado, ele está muito aceso, justamente a maturidade sexual, né, física que está sendo instaurada naquele instante. Então aquele chakra base ele está em ebulição. E aí começa o que? Acontecer o processo da Kundalini para aqueles que conseguem utilizar dessa maneira, né? Fazer a reversão dessa energia mais densa para uma energia mais alta e poder usar o quê? Subir essa energia aqui para o chakra frontal para utilizar no nosso mental. A gente pode trabalhar muito bem com essa energia básica que tem muita força para o nosso conhecimento. E o interessante de falar isso é que a gente começa então a trabalhar as energias dos chakras a partir disso e usando essas chaves do conhecimento, né? Todas balizadas aí perante a Cabala e a árvore da vida da Cabala. Nós trabalhamos o que? As virtudes, né? E além de tudo eu gosto, lógico, de falar o quê? Que quando a gente nasce a gente pode fazer também um cálculo interessante de numerologia para saber que número que a gente nasceu, e aí a gente faz a correspondência exata para saber em que sefirote que nós nascemos, que a gente vai descobrir então que virtude que nós viemos trabalhar nessa vida, né? Tem aquela virtude primeira que nós temos que trabalhar, lógico, se cumprida a missão já daquela virtude, aprendemos a lidar com aquela energia ou com aquele sentimento, a gente já consegue o quê? Andar pela árvore da vida da Cabala, né? E quando eu falo andar pela árvore da vida da Cabala, é utilizando os 22 caminhos entre as sefirotes. Esses 22 caminhos, eles são exatamente o quê? Demonstrados, né, pelos 22 arcanos maiores do tarô. Esses arcanos maiores do tarô, no caso, são o tarô de Marsella, que eu estou falando, tá bom? É o que é o mais utilizado para fazer esses 22 caminhos, então, né, entre as sefirotes na árvore da vida da Cabala. A gente descobre lá que virtude que a gente veio trabalhar e sempre bate muito o quê? Com a nossa personalidade. Bate demais com a nossa personalidade, aquela sefirote específica, né? Você fala, puxa, qual que é a nossa? Pessoa às vezes que é muito justa, né? Que é um pouco brava, acaba sendo até um pouco ríspida, né, no cumprimento das coisas, que tem que ser a ferro e fogo. A gente sabe já que nasceu lá em Geburá, que é a quinta sefirote, a gente já tem isso muito claro. Ou a pessoa que nasceu no signo de peixes está vibrando bem, né? Está vibrando sua luz, então no sol, no signo de peixes, né? Que é o sol daquela pessoa,
a gente já sabe que talvez ali tem uma correspondência bem clara já com Hesed, ou talvez com Netzach também, né, que é o amor ao próximo, ou Hesed, que é o amor universal. A gente começa a ter esse entendimento de onde está vibrando essa pessoa também, não só pela data de nascimento, às vezes pelo signo, a gente já consegue matar em que Sefirote que ela nasceu e começou então a cumprir exatamente o que? Esse amadurecimento dessa virtude nessa vida. Então, voltando para as 4 chaves que nós estávamos falando, essas 4 chaves aí para o nosso autoconhecimento, ela consegue fazer parte da nossa caminhada aqui como um todo, porque até a gente chegar nessa realização é bem complicado, né? Quando eu estou falando de Oneg, então a gente está, então, de fato, comemorando, está feliz, está alegre com a satisfação do sucesso empreendido e conquistado nessa vida. Aí você fala, puxa, que legal, né? Cheguei nesse... Então, Oneg tem aquela energia que a gente vai, o que? Ter aquela felicidade da realização, como eu estava falando. Como a gente vai seguindo todos esses passos, então, essas regras foram colocadas para a gente ter uma vida completa, então, seguindo passo a passo da vida, segundo a Cabala, a gente pode também transformar, então, tudo isso para os mundos também da Cabala, que nem o Ensof, então seria aquela, como eu falei, a alma, né? A luz está lá presente, né, no Ensof, que é bem legal, e o mental superior, então, Atzlut, depois viria Briah, que é o nosso mental de fato, e depois para a gente chegar em Yetzirah, que seria então é o nosso corpo, e depois de Yetzirah, que é o nosso corpo, né, das emoções, nosso corpo emocional, nosso corpo físico, de fato, aí sim a gente chega em Asiá, que é o nosso corpo físico. A gente consegue ir mudando, né, de patamar energético, de frequência vibracional. Então, conforme vai sendo emanada aquela luz do Ensof, como eu falei, que está lá a luz maior, e vai chegando então para o nosso mental superior, depois o nosso mental, nosso corpo espiritual, nosso corpo físico chegando em Asiá, nós vamos entendendo a subida da Kundalini, né, que a gente fala, que pode vir desde o chakra base até o chakra coronário, e pelo contrário também, a gente tem essa energia ao contrário, então descendo do todo e chegando até nós na base, como é o caso da árvore da vida da Cabala, partindo então de Keter a coroa e chegando até Malkut, que é o reino, seria o reino espiritual e o reino aqui físico ao mesmo tempo, ele tem essa polaridade, né, entre espiritual e físico. Por que eu falo essa polaridade de Malkut? Muitos entendem Malkut como o reino, de fato, a terra, porque o espiritual está manifestado em nós, está manifestado no nosso corpo, então nós sentimos essa manifestação. Interessante da Cabala, então, é a gente saber que a gente pode utilizar como um meio para guiar a nossa vida, porque a gente acaba se esquecendo de coisas básicas no decorrer da nossa existência. Parece que a gente esqueceu de viver, esquece o básico, né? Cuidar da gente no dia a dia e seguir esse passo a passo energético para nós termos esse cuidado pessoal com a gente mesmo. Então, como é interessante, como é importante ter esse conhecimento a mais, certas regras parece que o quê? Vão gerando uma base para a gente seguir no dia a dia, porque não parece que a gente se esquece, a gente não consegue se organizar de forma energética. Por isso que realmente a Cabala, nesse receber da Cabala, o Lecaber, né, esse recebimento então, dessa compreensão energética, que aí vem dado com a compreensão total das 10 virtudes da árvore da vida da Cabala, a gente consegue, de fato, compreender esse todo, consegue estabelecer nas regras, aí, nas 4 regras que eu comecei a conversar hoje com vocês, né? Então, Emuná, que vem aquela regra, então, e traz para a gente esse entendimento de quem nós somos de fato, essa energia que a gente pode trabalhar da autoestima. A gente começa a trabalhar a autoestima e depois vem aquela energia da vontade própria, que é Ratson. Então, a gente trabalha em cima da nossa vontade, né? Então, a energia da vontade que nos impulsiona no dia a dia, da resiliência. Depois nós vamos até Avodá. Avodá vai ser aquela questão de se voltar para dentro de si, como eu havia falado, nós se voltamos para dentro, então, de nós mesmos, e aí conseguimos enxergar quem nós somos de verdade, conseguimos trabalhar essa energia para partir então para o Oneg, e chegamos de Oneg novamente. Essa energia o quê? Da felicitação para com nós mesmos, olha que legal, a gente mesmo que tendo os frutos então da vitória, tendo a colheita energética finalmente. E é engraçado, a gente tem essa correspondência, ano de Saturno, olha a coincidência, esse 2024 aqui estamos, então a gente consegue entender
que é essa colheita, então, do que nós fizemos aí nesses 7 anos que nós viemos plantando nos ciclos energéticos. E esse é o ano de Saturno, colhendo tudo aquilo que foi plantado de uma forma boa ou de uma forma ruim, plantando o quê? Colhendo quer dizer o que? Todo aquele aprendizado que nós plantamos. Então, se a gente plantou errado ou não, a gente vai ver agora e vai conseguir corrigir também. Então, Saturno não é ruim, muito pelo contrário, a gente compreende essa energia maior desse ano, com todas essas regras aí de balizamento para nós conseguirmos ter uma vida melhor, para a gente conseguir seguir certas regras que a gente não consegue, às vezes, se organizar. Então, energeticamente, é muito importante termos a organização, porque a gente consegue, então, com a Cabala, ter essa percepção de mundos, essa percepção de diferenças energéticas, diferenças emanatórias, né, que tem dentro da árvore da vida da Cabala, né, os 4 mundos, como eu estava falando para você, então, que era Atzlut, Beriah, Yetzirah e Asiá embaixo, Asiá bem Malkut, né, e Atzlut lá em cima com Keter, né, então os 4 mundos tendo essa subdivisão entre a alma, né, a energia maior, o mental superior, o nosso mental concreto, quer dizer, mental abstrato e mental concreto, depois o nosso corpo espiritual e o corpo físico, né, que fica essa divisão também entre esses mundos dessas energias, que elas vão densificando ou pelo contrário, sutilizando, né, até a subida de Keter, que é o que utilizamos, como eu falei mais uma vez, na Kundalini, energia do chakra base até a energia do chakra coronário, para a gente conseguir sutilizar essa energia forte e utilizarmos de uma forma o quê? Mais sutil, mais empregada no nosso chakra frontal, né? Usar todo o nosso mental, toda a nossa potencialidade, não usando somente essa energia de procriação, energia sexual, essa energia da primeira vontade, a gente pode subir sim, e utilizar essa energia para a gente poder utilizar de uma maneira muito melhor esse aprendizado energético que nós estamos passando aqui. Espero que tenha ficado entendível, né? Todos esses passos, essas regras aí, então, né, de percepção de nós mesmos, segundo a Cabala. É muito interessante falar a respeito da Cabala, e a Cabala acaba sendo nada mais, nada menos que os mesmos entendimentos energéticos que temos de outras culturas, né, como a cultura hindu e mesmo a cultura ocidental, é que vem caminhando em passos um pouco mais vagarosos, vamos colocar dessa maneira, de ter uma compreensão. A gente vem com novos formatos, lógico, formatos um pouco mais rasos, às vezes, talvez, a gente não acaba tendo toda essa compreensão e profundidade, né, que tanto a Cabala como a escola oriental acabam trazendo para a gente, que é tão legal, então, a gente ter esse entendimento profundo das questões humanas. E aí a gente está agora aprendendo muito aqui no Ocidente, né? O Ocidente, de fato, ele é novo em idade, né? O Oriente, há quantos anos já tem o Oriente, a escola indiana, né? A escola chinesa, olha quantos anos eles já estão promovendo a sua cultura energética e passando esses ensinamentos fantásticos. Nós estamos aprendendo aí há pouco menos aí de 2000 anos, de fato, né, aprendizados aí, eles já estão aí nessa escola esotérica e energética há muito mais tempo. Como eu falei, espero que tenham gostado do tema. Peço mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like aí, deixa um comentário também dizendo se gostou, né? Ou se não gostou também, ou se tem uma sugestão de um novo tema para nós abordarmos aqui no canal Thiago Baruch, tá bom? Mais uma vez aí, deixo vocês aí com o meu abraço, forte abraço, agradecendo mais uma vez a todos e compartilhem o vídeo também, tá bom? Para levar essa mensagem esotérica adiante. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tudo de bom.